Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o 7º ano. Muito bem, corre lá, pega a sua apostila e antes de começar a aula vamos para aqueles avisos básicos. Se você não fez a sua produção acadêmica, volte lá, faça as produções acadêmicas das aulas anteriores. Se tiver dúvida, pergunta para o professor, que eu vou estar lá justamente para te respondendo no campo online na nossa produção acadêmica, certo? Lembre-se de fazer a produção acadêmica para o seu aprendizado e estudo, e não apenas por uma questão de entrega de tarefa de casa, por exemplo. Sim, para que o estudo seja efetivo na sua vida, não simplesmente para uma entrega de tarefa, como eu já citei. Hoje nós continuaremos a falar, na nossa aula 17, sobre os esportes radicais urbanos. Nós começamos a falar sobre os esportes radicais urbanos na aula passada. Talvez você está que nem esse nosso colega aí e ainda está com dúvida sobre o que eram os esportes radicais urbanos. E eles estavam, ou essa definição estava escrita lá na página 15. Que o esporte ele busca explorar a capacidade corporal para a superação de desafios. Por isso radical, superação de desafios. Urbano por ser em cidades ou coisas do gênero. É importante dizer que os esportes radicais urbanos eles também podem ser chamados de esportes alternativos. Tudo bem? Se formos mais à frente, podemos lembrar que estudamos sobre o skate. Quando a gente fala sobre o radical, a gente já começa com aquelas músicas um pouco mais batidas, mais fortes, porque a gente já pensa na superação de desafios lá. E o skate, nós vimos que ele surgiu lá e, de acordo com as décadas, ele foi se especializando até ter uma federação. Essa federação ela definiu modalidades. Quais eram as modalidades que era importante para que nós guardássemos? O ball, o freestyle, o downhill, o half pipe, o street, a mega rampa. Quais eram essas modalidades? O ball era aquela que seria a piscina que eles utilizavam antigamente, a piscina vazia. Agora ela é feita propriamente para a prática do skate. O freestyle são aqueles momentos em que num determinado lugar a pessoa faz várias, ou o atleta faz várias manobras para ganhar a melhor nota. Freestyle, estilo livre. O downhill é descendo numa ladeira com outro tipo de skate, é aquele que consegue se equilibrar, chegar até o fim, primeiro é ele que vence. O half pipe é aquela rampa em forma de U, em que o atleta vai fazer a sua volta, vai tentar fazer o melhor número de manobras com complexidade mais alta para ganhar assim a maior nota. Então faz bastante manobra com bastante dificuldade, vai ter a maior nota. Uma manobra simples contra uma manobra com maior complexidade, logicamente a manobra com mais complexidade vai ganhar. E o street é aquela modalidade em que seria como se fosse praças, em que existe corrimãos, existe a questão das escadas. Então ele utiliza o corrimão, ele utiliza as escadas para fazer as manobras, e denominada street. É parecido com o freestyle lá, só que o freestyle não se utiliza desses elementos, e sim só apenas o chão. No street existem outros elementos, mesas, corrimão, como eu já falei, a questão de escadas. Também é uma pista denominada skate park que foi feita propriamente para a prática depois que foi efetivada como modalidade. Lembrando que o street ele vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que seria 2020, mas agora 2021, como modalidade olímpica, a modalidade street. E temos a mega rampa, que nada mais é do que uma rampa antes de um half pipe. Então essa mega rampa é uma rampa bem grande, o atleta vai descendo, e daí ele faz um salto para cair dentro desse half pipe. Cair, claro que montado em seu skate para fazer manobras
para assim ganhar a sua competição. Temos essas modalidades do skate. Para a prática dessas modalidades era necessário saber fazer algumas manobras. Quais são as manobras mais básicas que eu pedi para você guardar? São duas, o nollie e o ollie. O nollie é quando você bate na frente do skate com o pé da frente para levantá-lo. O ollie é com o pé de trás. Então, ollie, pé de trás na parte de trás. Nollie, com o N, é na frente. Nollie, pé da frente na parte da frente. Ollie, pé de trás na parte de trás para levantar o skate. Certo? Na aula de hoje, não vamos falar de skate, mas vamos seguir a nossa apostila. E daí já fala lá sobre um pouquinho que tem um termo que bicicleta vem do grego, lá da junção de dois termos, do dois ciclos roda. Então seria duas rodas. Que a bicicleta tem um histórico meio confuso, mas que acredita-se que foi o Leonardo da Vinci que criou ou que projetou. Existe um outro, por que eu digo meio confuso? Porque até está citando lá na nossa apostila na página 20. Lá no quadradinho azulzinho está dizendo que também existe uma história que foi alguns monges que criaram, que projetaram, só que daí como eles não queriam nada disso, de fama, nada relacionado a essa área, eles deram o projeto lá pro Leonardo da Vinci dizer que foi ele que fez, certo? Então tem essas duas vertentes. Importante saber que bicicleta vem desse termo. Dois rodas, duas rodas, bicicleta. Ela também é chamada popularmente de bike. Por quê? Porque, como temos ali na página 21, ela é utilizada hoje não só como prática de lazer, mas também como uma questão de locomoção, a questão básica de um meio de transporte. Ali nós temos que na China, muitos já estão trocando os carros pelas bicicletas, justamente por essa questão, na questão da saúde, uma questão de ser mais saudável, mas também por uma questão econômica. Tudo isso está sendo descrito lá na página 21. Tanto é que cresceu muito essa prática do ciclismo ou da bicicleta, que foi criada ou foram divididos várias modalidades da bicicleta. Como o skate foi dividido, a bicicleta também foi feita dessa forma. E aí que entra o nosso estudo de hoje. Você tem ali ela separada na nossa página 22, mas eu tentei separar de uma outra forma para facilitar o seu aprendizado. Por isso que nós estamos fazendo a aula nesse sistema com ilustrações. Porque nós temos ali, a primeira modalidade é o BMX Race. Nós temos que entender que o BMX Race é uma bicicleta própria para isso, que seria aquela bicicleta mais baixinha. Na antiguidade chamavam de Caloi Cross, croizinha. Lá no tempo do pai, da mãe, do cachorro, papagaio, do vô e da avó, muito provavelmente ele vai se lembrar do que é uma croizinha. Mas essa bicicleta ela se chama BMX. A modalidade BMX Race, você desce uma pista que foi feita específica para essa modalidade, com rampas, subidas, descidas, curvas, em que o vencedor é aquele que consegue vencer o trajeto antes, ou que chega primeiro na corrida. Olha aí a bicicletinha que eu falei, a BMX. Se você está lembrado da aula passada, eu mostrei uma bicicletinha que também era de BMX. Na BMX existe também o BMX Freestyle. E agora eu peço que você vire lá a sua apostila e vá lá para a página 23, porque lá fala que essa modalidade, o Freestyle, ela pode ser dividida em 5. Então, dentro do BMX Freestyle, eu posso dividir em 5. Está lá nesse quadradinho rosa, roxo ali, como você queira chamar. O primeiro é o Dirt Jump, que é praticado em rampas de terra. Então faz uma rampinha de terra lá e você vai fazer a manobra com a tua bicicleta BMX. O vertical nada mais é que o half pipe. Então você usa a bicicleta lá BMX para fazer manobras no half pipe, naquela U. A mini ramp é como se fosse o half pipe, só que um pouco mais baixo. Ela também é em forma de U, só que um pouco mais baixo. Temos o flatland, que muito provavelmente é o que esse atleta está fazendo, ó, que não utiliza rampas e cujo objetivo é explorar o equilíbrio. Então ele está fazendo ali as manobras no freestyle, que é estilo livre, só que explorando o equilíbrio dele. Temos o estilo park, que seria parecido com o estilo street lá, que são aqueles elementos corrimão, escada, em que você vai fazer a sua volta e ter o maior número de manobras, ou melhor tipo de manobra,
para ter a maior nota e assim ser o vencedor da competição. Existem manobras também. O que é importante ali, que nem temos a manobra manual, que é girar o guidão. Você girar ele 180, 360, ou ficar só com a roda traseira no chão. São tipos de manobra. Não vou te cobrar quais são as manobras, porque infelizmente não podemos praticar esse esporte nesse tempo de pandemia. Você viu então que existe o BMX Race e BMX Freestyle. Os dois são com aquela bicicletinha, denominada BMX, o modelo. Você já deve ter visto esse outro tipo de bicicleta. Essa bicicleta, ela é denominada Speed. Geralmente eles utilizam nessa outra modalidade, que se chama estrada. A modalidade não é Speed. Speed é o modelo da bicicleta. O nome da modalidade é estrada. Nada mais é do que uma corrida em estradas. A mais famosa é o Tour de France, que são utilizadas as bicicletas Speed, que são bicicletas nesse modelo com rodas mais finas, bem mais leve, para que você tenha mais velocidade, speed de velocidade. A bicicleta Speed ela também é utilizada num modelo um pouco parecido na outra modalidade, a modalidade pista. Essa modalidade, se você conhece lá o Jardim Botânico aqui em Curitiba, existem as quadras de tênis e existe o velódromo em volta. Eles estão num velódromo, certo? A modalidade pista é feita num velódromo, em que essa bicicleta vai dar várias voltas e o vencedor da corrida é aquele que chega em primeiro. Coisa importante dessa bicicleta é que ela não tem freio, porque a velocidade é tanta nessa modalidade de pista que se alguém precisasse frear, todos teriam que frear ao mesmo tempo, e isso é praticamente impossível, logo teria um acidente muito grande. Então por isso não há o freio, não existe o freio nas bicicletas, certo? Bicicleta Speed para estrada e pista, bicicleta BMX para BMX Race e BMX Freestyle. Existe um outro tipo ainda de bicicleta, que é para a prática da mountain bike, que nada mais é do que trilhas ecológicas. Você desce essa trilha que é antes feita propriamente para competição, então eles fazem lá uma pista, você desce, aquele que desce mais rápido, ele vai vencer. E temos um atleta de competição. Não confunda essa mountain bike com esse que é o cicloturismo. O cicloturismo está ali na nossa apostila como modalidade, mas é importante entender que é uma prática de lazer. Muitos têm essa prática de lazer, de sair passear de bicicleta, e se utiliza das trilhas ecológicas, de lugares bonitos como essa cachoeira, justamente para sair com a bicicleta como forma de lazer, correto? Nessas duas modalidades, qual bicicleta é utilizada? É a bicicleta mountain bike, que é essa bicicleta com um pneu um pouco mais grosso. O guidão ele também é diferenciado. É importante não confundir a marca da bicicleta com a modalidade. Por exemplo, ano passado eu tive um aluno que ele perguntou ao professor, mas e a bicicleta Viking, entra onde nisso? Qual que é a modalidade da Viking? Viking é uma marca, como nós temos aí que essa é Caloi, a Viking é uma marca de bicicleta no estilo mountain bike, no modelo de mountain bike, da modalidade mountain bike. A Caloi, nós temos a Caloi para mountain bike, nós temos Caloi para speed e tem a Caloi lá para BMX, que é uma marca mais como se fosse a Nike, só que para as bicicletas. Ela tem de todas as modalidades. Uma marca bem antiga, bem tradicional de bicicleta. Correto? Você tem que gravar, então, esses aspectos das modalidades. Quais são as bicicletas e quais são as modalidades. Sendo assim, você também entra no paraciclismo. Por que eu falei que você tem que gravar quais são os modelos e quais são as bicicletas? Porque aqui na nossa apostila diz lá paraciclismo e só cita esse modelo que está na tela aí, né? Que é o que ele pedala com a mão. No entanto, o paraciclismo não é só esse modelo aqui, ó. Vou te mostrar aqui uma outra imagem do atleta no paraciclismo, só que daí na modalidade estrada. Olha ele aí praticando a modalidade estrada com uma bicicleta speed, claro que é adaptada para que ele possa pedalar com uma das pernas só. E também a modalidade pista,
também do paraciclismo, certo? Então, o paraciclismo nada mais é do que a modalidade de ciclismo para atletas com algum tipo de deficiência física, motora, intelectual, de visão ou algo assim, certo? Guarde quais são as modalidades e agora vá lá na sua produção acadêmica, na página 24, e você vai conseguir fazer os exercícios lá, tanto de acordo com o skate, como também de acordo com o conteúdo de bicicleta. Os dois esportes radicais urbanos. Faça lá os exercícios e nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até lá.